breve palavra, a qual Deus ministrou no meu coração, se encontra lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis 4. Enquanto os irmãos procuram, estarei fazendo um minutinho de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, Filho de Davi, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Estamos aqui juntos para te adorar, para te exaltar. Estamos aqui para aprender, para conhecer mais de ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, meu Pai, por estarmos aqui hoje na tua casa, na tua presença. Muito obrigado por o Senhor estar no controle das nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, pela trajetória de vida, por onde nós nos encontrávamos no passado e onde nós nos encontramos hoje, Pai. Aqui na tua casa, na tua presença. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel conosco, Pai. Pai, capacita cada um dos teus servos que se encontra aqui. Estamos aqui para fazer a diferença. Assim deve ser a igreja. A igreja, ela deve fazer a diferença. A igreja deve levar a tua palavra. A igreja deve ter comunhão, união. Oh, Pai, que o Senhor venha nos capacitar, meu Pai. Tira de nós tudo aquilo que não te louva, que não te agrada. Nos alimenta nesta noite, meu Pai, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 4, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a quem estiver cheia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Se nós formos observar essa palavra, um capítulo com apenas 7 versículos, 7 versículos, onde nós podemos tirar muito proveito aqui de aprendizado com isso. A palavra aqui está falando sobre um profeta chamado Eliseu, e aqui está falando sobre, aqui eu entendo que tem 3 personagens, 2 personagens que se encontra presente e um personagem que se encontra ausente. Vamos dizer que tem mais 2 personagens, que são também os filhos daquela viúva. Então aqui tem 4 personagens presentes e um personagem ausente. O interessante aqui é que a palavra, ela não vai nos relatar, ela não nos relata o nome daquela mulher, o nome daquela viúva, e nem dos seus filhos. Mas o que me chama a atenção, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que aquela mulher, ela era uma mulher que servia a Deus e que temia a Deus. E era uma mulher que conhecia a palavra de Deus. Então uma mulher sábia, a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. E essa mulher era uma mulher sábia, era uma mulher de atitude, era uma mulher temente, e era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, conhecia a Deus. A palavra de Deus vai nos relatar que ela era esposa viúva de um discípulo do profeta Eliseu. E a palavra vem nos relatando que o marido daquela mulher faleceu, e ela se encontrava numa situação muito difícil, endividada e com 2 filhos para criar. Se nós percebemos antigamente, as mulheres não têm a liberdade que tem hoje. As mulheres de antigamente não têm as oportunidades que tem hoje. As mulheres hoje, aí você vê mulheres tomando posse de altos cargos. Já vimos mulher ser presidente. Então, antigamente as mulheres não tinham essa oportunidade. As mulheres eram submissas aos maridos. As mulheres cuidavam das coisas dentro de casa. E numa situação como essa, onde o seu marido faleceu, aquela mulher, ela ia depender dos seus filhos. Mas aqui, pelo que eu entendo aqui, os filhos dela
ainda era criança, ainda era jovem, não podia trabalhar para sustentar a sua mãe. Então ela estava numa situação muito difícil. Muitas vezes, quando eu e você, nós nos encontramos numa situação complicada, difícil, mas através disso nós devemos ter atitude, ter autoridade, usar e exercer nossa fé, para que nós venhamos sair daquela situação. Porque se você se conformar com aquela situação, se você se deixar levar pelaquela situação, pelaquela dificuldade, pelaquele tormento, pelaquela tribulação, aquilo que é uma pequena dificuldade, uma pequena situação, ela vai se tornar uma situação grande. Perceba naquela época, se aquela mulher não tivesse uma atitude, não tivesse uma autoridade para poder sair daquela situação, ela teria ela só teria três respaldos. Ela poderia ou virar em uma mendiga para poder sustentar a si e aos seus filhos, e mais, os seus filhos iam ser levados como escravo, porque se ela não tivesse como pagar a sua dívida, os seus 2 filhos seriam levados. Então ela ia ficar sem o marido, sem os filhos, ela ia ficar sem o marido, sem os filhos, e ainda poderia virar uma mendiga. Ela poderia virar uma mendiga, ou ela poderia também virar uma escrava, ou então ela poderia virar uma prostituta. Então essas são as 3 situações que ela poderia ficar se ela não tivesse atitude. Mas aquela mulher era uma mulher de atitude, e ela conhecia a palavra, e ela não se conformou com aquilo. E o que ela fez? Ela não procurou o vizinho, ela não procurou ninguém, ela procurou a Deus, ela procurou o profeta, ela procurou o homem de Deus. Então muitas vezes nós estamos passando por situações, nós queremos desabafar com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com o nosso pai, com a nossa mãe, e esquecemos de desabafar, de procurar Deus, de buscar em Deus. Cada um aqui se encontra, passa por situação difícil. Cada um. A irmã, exemplo, ela tem uma situação difícil, tem um filho especial. Eu também tenho uma irmã que tem um filho especial, e sei que não é fácil. Então cada um aqui tem uma luta, tem uma dificuldade. Eu tenho um filho que se encontra nas drogas, no crime. Mas isso não me abate, por quê? Porque eu conheço a palavra e eu sei que quem eu tenho crido. E eu sei que no momento certo, que na hora certa, Deus vai transformar, Deus vai libertar, porque Deus tem promessa. Deus tem promessa. Então nós devemos crer na palavra, devemos crer nas promessas. E essa mulher, ela conhecia a palavra. E o interessante, se nós formos observar lá no livro de Salmos, no capítulo 37, no versículo 25, a palavra de Deus vai nos relatar assim: nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Então, irmãos, Deus, Ele vela pela sua palavra, e Deus jamais ia deixar a descendência daquele discípulo de profeta passar necessidade, passar fome. E essa mulher, ela conhecia a palavra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, quando você se encontra num problema, numa situação, tenha atitude. Não deixe que aquilo te abata, não deixe que aquilo te desmoreça, não deixe que aquilo roube a sua fé. Toma atitude, procura a presença de Deus, procura buscar, procura estar na presença de Deus. O interessante também outra coisa que me chama a atenção, aqui no capítulo 4, a partir do versículo, no primeiro versículo, na parte B aqui: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, nós devemos temer ao Senhor, porque a palavra de Deus fala aqui agora, o temor ao Senhor é princípio da sabedoria. Então quando você teme ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, quando você anda nos caminhos do Senhor, Deus vai honrar você e a sua casa, e a sua família. Aquele homem, aquele discípulo de profeta, ele já teria morrido, mas Deus estava honrando a família dele. Deus ia honrar, Deus não ia deixar a família daquele profeta padecer. E outra coisa que me chama a atenção, Deus vai usar o pouco que você tem. Às vezes nós achamos que nós não temos nada. Às vezes nós achamos que nós não temos nada e não somos nada. Mas Deus vai usar
aquilo que você tem, aquilo que você é para fazer o milagre. Glória a Deus. Você entendeu isso? Deus vai usar aquilo que você tem e aquilo que você é para poder realizar o milagre. Porque o milagre ele acontece através disso, através daquilo que você tem, através da sua fé. É a sua fé que gera o milagre. Então, no versículo 2 aqui, e Eliseu disse: que hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E tua serva não tem nada. No primeiro momento, ela não deu valor àquilo que ela tinha, mas ela tinha algo. Eu e você também, nós temos algo. Mas muitas vezes nós esquecemos o que nós temos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos a nossa fé. E a primeiro momento, a situação que ela se encontrava, ela falou: não tenho nada. Não tenho nada em casa. Depois ela fala, na parte B: senão uma botija de azeite. Através disso aqui veio o milagre. Então você tem que ter algo. Para o milagre acontecer, tem que ter algo. Na minha, na sua vida, tem que ter algo. Para o milagre, Jesus fez um milagre lá, transformou água em vinho. Para acontecer aquele milagre, o que teve que ter? Teve que ter a água e que teve que ter os jarros. Através daquilo ali, ele fez o milagre. Então, para o milagre acontecer na minha e na sua vida, vai ter que ter algo. Deus ele trabalha dessa forma. Para o milagre acontecer, vai ter que ter algo, vai ter que ter atitude, vai ter que ter fé, vai ter que ter obediência. Aí o milagre vai acontecer na minha e na sua vida. Aleluia. Outra coisa que eu aprendo aqui: Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Deus ele vai suprir a minha e as suas necessidades. Muitas vezes nós achamos que estamos numa situação difícil. Nós estamos... Às vezes a gente acha que não tem mais jeito, que tudo está perdido. Mas quando a gente olha para o lado, olha para o outro, a gente vê que tem pessoas vivendo situações piores do que a gente, piores. Exemplo, esse dia eu estava fazendo um serviço num cliente, para você ver, lá no Buritis, a cliente num apartamento lá de R$1 milhão. E eu fiquei sabendo que eles estavam com um problema de família. A outra irmã me contou: Alex, a gente está com um problema de família, por isso nós não vamos fazer um certo trabalho, que era um serviço que eu ia fazer para eles lá em Brumadinho. E por isso que a gente não vai fazer por agora, porque a gente está com problema de família. E a outra irmã dela, eles são 5 irmãos, me comentou: o meu irmão foi diagnosticado com câncer. E aí eu fiz um retrabalho para ela. E quando eu finalizei, quando eu ia negociar com ela o valor que ela iria me pagar, que era um pequeno valor, que era só uns retoques que eu fui fazer, eu reformei o apartamento dela todo, mas aí veio os rapazes dos móveis lá e sujou. Quando eu fui para acertar com ela numa ligação começou a chorar. Ela começou a chorar e se derramar e falando que o irmão dela estava muito ruim, fez uma cirurgia, estava com câncer na cabeça. Então, irmãos, eu percebi aquela situação, e eu percebi, e aí eu tomei aquilo para mim, e eu falei: Deus, não pode deixar que eu vou orar, eu vou interceder pela vida dos seus irmãos. Então é esse, irmãos, é o nosso papel, é de interceder, é de orar. É isso que nós devemos fazer, é isso que é a atitude que a igreja deve fazer. Nós devemos orar, nós devemos, e percebe, a doença, ela não atinge, ela não olha classe social, ela não olha pobre nem rico, ela atinge qualquer um. Mas o que precisamos ter é fé. Quando nós temos fé e temos atitude, eu creio que se aquela família crer, eles também vão ver o milagre acontecer na família deles. Então basta crer. Outra coisa que eu aprendi é que Deus ele honra a memória dos seus. Deus ele é fiel para honrar. Então, se você tem andado segundo a palavra de Deus, se você tem sido obediente, se você tem servido a Deus, Deus ele vai te honrar. Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. No momento certo, na hora certa, ele vai agir. Igual eu falei, eu passo uma luta, eu passo uma dificuldade. Eu tenho um filho envolvido com droga, mas eu não desanimo. Sempre quando eu vou lá, eu falo para ele, eu bato real para ele, eu falo: meu filho, sai dessa vida, que essa vida tem 2 caminhos, ou cadeia ou cemitério. Menos mal se você for preso. Se você for preso, lá você vai sofrer.
Mas e se você morrer sem estar na presença de Deus, como vai ser? Então, eu tenho pregado para ele, eu falo para ele, então isso vai germinar, e no momento certo, isso vai dar fruto, e ele vai ser liberto, transformado. Então, isso é dessa forma que a gente tem que agir. A gente não pode deixar as dificuldades, as tribulações nos abater, porque tem muitas vezes, se você olhar as lutas que a gente passa, a gente até para, a gente para nessa caminhada, mas a gente jamais deve parar e olhar para trás, e nem voltar para trás, nós devemos olhar para frente. Aleluia. E muitas vezes, igual eu estava relatando, muitas vezes que a gente acha que está numa situação difícil, a gente olha para o lado, assim, eu estava lá nesse lugar, eles estão numa situação pior, estão com um irmão com câncer na cabeça. Então, a gente não deve olhar nem para o lado direito nem para a esquerda. Nós devemos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Porque se nós for olhar a dificuldade, a gente olha a situação que a gente está, e tem pessoas com situação pior do que a gente. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago 1,27: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade e não se deixar corromper pelo mundo. Então essa foi a atitude do profeta usado por Deus, é cuidar daquela viúva, cuidar daqueles órfãos. Então essa, irmãos, é a atitude da igreja. A palavra de Deus aqui fala: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se aquela mulher não toma uma atitude, se aquele profeta não tem ali uma atitude também, e não é um homem de Deus usado por Deus, a situação que aquela mulher estava, ou ela estava na prostituição, ou ela estava na escravidão, ou ela estava mendigando. Então, o profeta, a mulher, os dois ali, teve aquela atitude ali para a mudança. A palavra de Deus fala que a gente deve honrar. Lá em 1 Timóteo 5,3, a Bíblia nos manda honrar as viúvas. O dever da igreja é esse: é cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Esse é o dever da igreja. Salmo 146, versículo 9: o Senhor protege os órfãos e as viúvas. Então esta mulher, esta viúva, ela conhecia a palavra, então ela teve atitude. Falando: não, eu estou passando uma situação difícil, os meus credores estão batendo na minha porta, mas eu conheço a palavra, eu sei que o meu Deus, Ele é fiel, e Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu sei que o meu Deus, Ele cuida dos órfãos e das viúvas. Lá em Levítico, Deuteronômio e Êxodo, fala. Então essa mulher, ela conhecia a palavra. Então nós devemos conhecer a palavra, entender a palavra, porque o inimigo só pode roubar aquilo que você não entende. Aquilo que você entende, ele não pode roubar. Então nós devemos entender e usar e exercer a palavra. Muitas vezes nós queremos usar textos da palavra em benefícios próprios, mas não, nós não devemos buscar textos isolados, nós não devemos buscar interpretação, mas sim buscar a revelação. Devemos buscar a revelação da palavra, o entendimento da palavra e andar. Se você andar em obediência, conforme a palavra, você vai alcançar o seu milagre. Aleluia. E o que me chama a atenção no versículo 7: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, mais uma vez aqui, essa mulher teve atitude. Muitas das vezes, quando Deus ele nos dá algo, faz um milagre na nossa vida, assim como é aquela palavra dos talentos, Jesus conta uma palavra ali que ele deu um talento para várias pessoas. Um multiplicou o talento, o outro enterrou. E aquele que enterrou, depois Deus veio e cobrou dele. E essa mulher, ela teve atitude. Se essa mulher, ela não fosse uma mulher de autoridade, atitude, ela ia ficar só dentro da sua casa com seu filho, só consumindo ali aquele milagre, aquela multiplicação. Mas não, ela vendeu. Ela começou a vender azeite. E ali ela se tornou ali uma comerciante. E ali ela sobreviveu ali. Ela e o seu filho sobreviveu ali daquele comércio de azeite.
Então é isso que eu e você devemos ter. Atitude. Atitude. Porque se ela tivesse prostrada ali, ela ia consumir tudo ali que ela tinha. E depois ela ia morrer de fome ali. E não adiantaria nada o milagre que Deus fez na vida dela. Muitas vezes Deus faz um milagre na nossa vida e nós não reagimos, nós não temos atitude. E nós acabamos matando aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Então eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa palavra, que os irmãos venham entender essa palavra, que Deus venha falar no coração dos irmãos através dessa palavra. Então nós temos que não se conformar com a situação, ter atitude, ter autoridade, exercer a nossa fé e andar segundo a palavra. Assim eu agradeço a minha oportunidade, que as palavras glorifiquem e exaltem o nome do Senhor.